Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera! Que saudade que eu tava! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre, o primeiro Terça Nobre de 2026. Olha só, quase que a gente entra só em fevereiro, né? Mas estamos aqui firme e forte com o Terça Nobre. Tivemos aí uma paradinha, né, do final do ano pra cá. E agora estamos firmes aqui voltando. Eu sou o Euri Benevento, diretamente dos estúdios Pode Vir, com meu amigo Undershow, comandando a nave-mãe aqui do nosso estúdio Pode Vir. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor pra você como é que funciona. Mas já anota aí, ó, @estúdio Pode Vir lá no Instagram. Segue lá, pega lá o contato também, que depois eu vou explicar melhor pra você como que funciona pra você ter o seu podcast aqui. Sabe quando você faz aquela listinha, né, de final de ano, assim, pra os objetivos, né, do próximo ano? Você fez lá no final do ano e agora você vai começar a realizar seus objetivos e seus sonhos em 2026. E um deles é ter o seu programa, o seu podcast. Então, segue lá, @estúdio Pode Vir, que você vai ter o seu podcast aqui. Eu tenho certeza, vamos ser colega de estúdio aqui. Maravilha? Então é o seguinte, o Terça Nobre, estamos aí na nossa 8ª temporada, olha só que maravilha, episódio número 6 da 8ª temporada do Terça Nobre. E o nosso episódio, né, o último episódio do ano de 2025 foi Por que corremos tanto no final do ano? Episódio número 5. E falando um pouquinho dessa loucura que é, né, o final do ano, das vezes a gente ficar sempre ali estressado, querendo resolver tudo e achando que, sabe, precisa resolver, tem que resolver, porque senão vai virar o ano. E aí vira o ano, aí você vê que é dia 1º, dia 2, aí daqui a pouco você percebe que são números, né? Lógico, tem toda a magia, toda a mística ali do final do ano, mas as coisas que você não resolveu, não conseguiu resolver, elas vão permanecer, né? Uma hora você vai ter que resolver, mesmo que o ano virou. E assim, aí às vezes a gente fica naquela coisa assim, tão ansioso pra resolver tudo, ou então quer gastar o dinheiro que não tem, quer comprar um monte de coisa, quer resolver tudo, e às vezes você tem até aquela questão de roupa mesmo, a gente fala assim, pô, mas você tem que comprar uma roupa nova pra passar o Natal, uma roupa nova pra passar o Ano Novo, aí você vai lá, você vai nas lojas, final de ano as coisas são mais caras, aí você quer comprar um tênis novo, aí também tá cheio de gente no shopping, ou se você vai em lojas de ruas também, vai estar sempre lotado, é uma época que o comércio tá muito aquecido, né, então já é pra isso mesmo, né, pra você querer comprar as coisas. Então aí se você pra pensar, você fala, pô, mas tá bom, vou passar de chinelo então, vou passar com a roupa que eu já tenho, e aí dá no mesmo. Lógico que é gostoso você passar com uma roupa novinha, lógico que é. É legal você passar com um tênis novo? Maravilhoso, lógico que é. Mas às vezes se não deu tempo, se aquilo vai atrapalhar o seu roteiro ali, o seu dia a dia, então deixa pra hora que der. Então no programa a gente acabou falando sobre isso, dessa coisa, dessa correria, dessa doideira que é. E já estamos aqui em janeiro, já estamos daqui a pouquinho em fevereiro já. Janeiro passou assim como num passe de mágica, né? Foi super rápido janeiro. Que às vezes tem uns começos de ano assim que é meio lento, né? Eu não sei, pelo menos eu achei que esse janeirão aqui passou bem rápido mesmo. Então, estamos aí pronto para mais um ano aqui no Terça Nobre, com essa parceria sensacional aqui com o Estúdio Pode Vir. Sempre agradecendo ao Anderson comigo aqui. Diga com quem tu Anderson, que eu direi quem tu és. E hoje a gente quer conversar um pouquinho, né, sobre desabafo. Eu sempre faço alguns desabafos aqui no programa, mas o tema eu pensei assim, cuidado com quem você desabafa. Por que eu tô falando isso? Porque assim, a gente tem aquela questão assim de conversar com as pessoas. Às vezes a gente tá conhecendo pessoas diferentes, tá num rolê, tá numa rodinha de amigos, e aí tem pessoas diferentes ali, e aí de repente você quer contar um pouco da sua história. É normal, né? A gente sempre que tá conhecendo alguém, que tá conversando com pessoas que não conhecem nossa vida, nossa história, nosso dia a dia, é normal e natural que a gente queira contar um pouquinho da nossa história, assim como eu falo aqui no Terça Nobre, né? Porque assim, às vezes as pessoas, elas podem medir você, ou, né, imaginar como que é a sua vida, só pelo aquilo que você transparece naquele momento, pelo jeito que você tá vestido, pelos lugares que você frequenta, por aquilo que você posta. Então assim, é aquela velha história, né? Assim, eu já falei aqui no podcast, o que as pessoas vão pensar de você, não tem como você controlar. Então assim, você acha que tá passando uma imagem, de repente a pessoa ela tá interpretando completamente diferente do jeito que você acha que tá passando.
Fala, eu passo uma imagem de bom moço, de legal, disso, daquilo. Aí o cara olha pra você e fala, isso é um boa vida, não faz nada. Sabe, é muito difícil, é muito relativo. Então, assim, não dá pra você saber o que alguém pensa sobre você, não dá pra você controlar isso, controlar o que as pessoas vão pensar de você, né? Então, se a gente fica com esse peso, né, com essa sensação e com essa preocupação, né, de o que vão pensar de mim e tal, é muito pior, é muito ruim. Por isso que eu falo, peso, porque todo dia você vai acordar, você vai ter que colocar uma máscara, porque você tá preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, o jeito que você se veste, o que você fala, onde você vai. Então, tem essa questão, né, que a gente quer passar uma imagem, a gente tenta passar uma imagem, mas também, quando você tem a oportunidade, você quer verbalizar, você quer falar, você quer contar a sua história. Pra, de repente, você tentar desfazer uma impressão que tiveram de você, ou pra, de repente, cativar alguém. Então, assim, é sempre válido, né, tipo assim, você querer contar a sua história também. Às vezes você, na inocência, você vai chegar num lugar que você tá conhecendo pessoas e você acredita que você pode contar a sua história. E aí você acaba contando as suas fragilidades, você acaba contando as coisas que te deixam vulnerável, você acaba meio que dando, que nem eu falo aqui no podcast, às vezes, quando você posta alguma coisa assim, você meio que tá dando munição pra que as pessoas falem alguma coisa de você, ou use aquilo contra você mais pra frente. Use o que você falou contra você mesmo. Mas você não disse isso? Ué, você tá reclamando de tal coisa, mas você falou que fez tal coisa. Então, sabe, às vezes a pessoa, ela pode parecer ali que tá te ouvindo, ou que tá achando legal, tá gostando daquilo que você tá falando, mas na verdade ela não tá muito preocupada com você. Ela tá ali, tá te ouvindo porque tá no meio de um rolê, e aí, tá bom, vai, ouve, fala aí o que você tem pra falar. E aí na sua cabeça você tá ali, você tá desabafando, tá contando uma coisa que te aflige, uma coisa que te deixa triste, ou você tá contando uma parte triste que você passou da sua vida, achando que todo mundo tá ali torcendo, achando que todo mundo é legal. E às vezes tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que não gostam de ouvir. Tem pessoas que não estão acostumadas a receber muita reclamação. Tem pessoas que não gostam de gente que conta vida e conta parte ruim, porque a pessoa pode te julgar como coitadinho. Pô, tá se fazendo de coitado, pô, tá se fazendo de vítima. Então, por isso que o tema, né, cuidado com quem você desabafa. Porque eu falo muito sobre também, por exemplo, as redes sociais e os aplicativos de relacionamentos, né, quando você está conhecendo uma pessoa. Eu acho que quando você está conhecendo alguém, você precisa ter muito cuidado com o que você vai dizer. Por quê? Porque às vezes tem gente que nem te conhece direito e já chega contando um monte de problema. Mas assim, mesmo, muitos problemas. E isso assusta também, porque você imagina, você chega numa pessoa que você nunca viu na vida e começa a conversar, oi, tudo bem, tudo, e você mora onde? Mora em tal lugar, tem tantos anos, e começa ali aquele começo de papo, né, quando você tá conhecendo alguém ali num aplicativo, por exemplo. Aí você já começa a falar, não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, tive problema disso, cara, a pessoa do outro lado vai falar, mano, mas peraí, esse aplicativo aqui é pra conhecer alguém ou é pra Muro das Lamentações? Pra ficar ouvindo reclamação, pra ficar ouvindo história triste? Isso espanta a pessoa, porque assim, lógico, todo mundo tem problema. Não tô falando que eu não tenho, tem um monte também, só que assim, eu acho que quando você vai conhecer alguém, você precisa contar coisas interessantes sobre você, coisas que passem o seu perfil, que digam coisas sobre você, né? Coisas que mostram como que é a sua personalidade, o que você gosta de fazer, tal. Agora, se você já chega contando o problema, como é que você quer que a outra pessoa do outro lado vai esperar o quê de você? Vai falar, mano, meu Deus, vou entrar nessa loucura. Ou então, nossa, daqui a pouco eu vou ser mais um problema dessa lista. Então, assim, eu acho que as pessoas... a gente tem muito a régua, né, da pandemia pra cá, né? Tem um corte, né, de 2020 pra cá, que é inclusive quando começou o Terça Nobre, em março de 2020, né? Inclusive, fica ligado que tava conversando aqui nos bastidores com o Undershow, e a gente tava bolando um negócio bem legal pro aniversário do Terça Nobre, que vai ser em março desse ano. É uma promoção, uma interação que tem a ver com o Estúdio Pode Vir também. Aqui é a história do Terça Nobre. Então, você que acompanha, continue acompanhando aqui nas redes sociais também, @EuriBenevento, lá no Instagram, @Estúdio Pode Vir, que vai ter uma coisa bem legal que vai acontecer aqui no aniversário do Terça Nobre. Então, se você que
tá ouvindo Terça Nobre, você gosta também, né, de podcast, você tem vontade de ter um podcast, de falar aqui no microfone, fique esperto que vai ter uma coisa bem legal. Então, assim, essa régua, né, que eu falo, de 2020 pra cá, esse corte que teve, né, que a gente teve ali um momento muito ruim, uma época péssima, assim, de pessoas presas em casa, de gente tendo que mudar radicalmente a vida, sabe, às vezes de repente morava numa casa grande, se viu obrigado a mudar para uma casa menor, trabalhava num lugar legal e foi mandado embora, sabe, tinha planos, estava estudando e parou, estava fazendo isso. Então assim, todo mundo teve ali uma coisa difícil, perdeu pessoas, né, perderam pessoas que morreram, então a gente sabe que todo mundo passou por uma situação complicada. De uma forma ou de outra, deixou ali marcas, né? Deixaram marcas. E da pandemia pra cá, né? De 2020 pra cá, muitas coisas mudaram. Então, assim, hoje acho que tudo voltou ao normal, assim, no dia a dia, no mecanismo da vida, ok. Só que algumas pessoas, né? A maioria das pessoas também, acho que não voltaram ao padrão mais tranquilo, tá? Tipo, tá todo mundo meio que no nível hard. Tipo assim, pronto pra batalha, pronto pra brigar, pronto pra tretar. E tá todo mundo assim o tempo todo no celular, que nem eu falei semana passada. Hoje é uma realidade, o celular é um vício pra todo mundo. Então assim, não adianta dizer que não, cara, é só você olhar. Eu tava indo trabalhar ontem de manhã, eu passei no metrô assim, e o metrô tava meio lotadão, e aí tinha uma galera que fica do lado do metrô, assim, naquelas espaços que tem dentro da estação. Galera tudo sentada no celular esperando diminuir um pouco o fluxo de pessoas, mas todo mundo virado para baixo com o celular. Todo mundo, sem exceção nenhuma. Uma vez ou outra você vê um livro, sabe? Celular, livro. Mas é muito pouco. E me coloco nessa lista também, tá? Eu fico no celular o tempo todo também. Então assim, eu acho que agora a gente atingiu um nível muito hard, muito máximo de vício no celular. Todo mundo, criança, adulto, velho, todo mundo. Então... a gente não sabe qual vai ser o próximo passo, mas eu acho que esse momento eu acho que é o auge do vício no celular. Beleza. E aí, a gente tem também, eu acho que essa necessidade de atenção, essa necessidade de ser ouvido, essa necessidade de ser visto. Porque, assim, todo mundo quer falar. A rede social, ela dá esse espaço. Então, assim, eu tenho um Instagram, eu tenho um Twitter, que agora não chama mais Twitter, né, o X. Eu tenho um Facebook, eu tenho um YouTube, um canal no YouTube, e eu posso gravar um vídeo e falar o que eu quiser. E pode ser que tenham pessoas que concordem comigo. Às vezes eu posso falar uma besteira absurda, mas tem gente que concorda, tem gente que vai debater, mas assim, parece que... parece não, todo mundo meio que tem um espaço pra falar. E eu acho que a rede social, ela causa isso pra fora do mundo, né, do mundo virtual. Então, tipo assim, você tá ali, aí você acha que você pode falar a sua opinião a hora que você quiser, porque você vê um vídeo, você vai lá no comentário e você comenta aquilo que você acha. O Instagram é meu, a cara é minha, eu vou lá e posto. Aí, isso veio pra vida de que às vezes as pessoas estão no meio de uma conversa e acham que pode soltar uma frase absurda ali, um negócio que vai ofender, mas beleza, eu vou falar mesmo. Falo mesmo, sou sincero. Comete um sincericídio ali no meio do rolê. Cara, e não é todo mundo que tá preparado pra isso. E é chato toda hora você ficar sendo sincero, tá ligado? Tipo, legal, pediram sua sinceridade e tal. Eu falo mesmo. Não é eu falo mesmo. Vai ter gente que não vai aguentar isso. Vai ter gente que não tá acostumado, tem gente que não gosta. Entendeu? E assim, lógico, é importante você também estar em um ambiente que você confia nas pessoas, em um ambiente que você se sente bem, aí você... Por estar num ambiente que você se sente bem e seguro, você de repente se solta mais e você fala aquilo que você pensa e beleza. Mas tem gente que não tem esse filtro, sabe? Tá em qualquer lugar, qualquer rolê e caga uma regra e fala uma merda. E aí, tipo assim, e aí todo mundo é obrigado a aguentar isso, todo mundo é obrigado a escutar a sua graça ou alguma coisa que você falou que é meio absurda, que isso tá incomodando alguém, que tá ofendendo alguém. E hoje em dia tudo ofende, tudo dói, né? Então, assim, a gente tem que ter filtro também, sabe? E aí, eu acho que onde eu quero chegar, puxando essa questão de estar todo mundo viciado no celular, de estar todo mundo querendo atenção nas redes sociais. Porque assim, eu preciso falar. Eu preciso falar minha opinião, eu preciso convencer alguém que a minha opinião tá certa. É que nem eu falo do WhatsApp, as pessoas elas começam a discutir no WhatsApp
E assim, elas precisam vencer a discussão. Ah, eu acho que A é melhor que B. Ah, não, mas aí a pessoa, não, mas eu prefiro B. Não, mas eu acho melhor que B. Por que você não gosta do A e prefere o B, cara? O A é muito melhor, cara. Você tem que ver isso aqui, olha, aí pega o link, aí acha uma notícia que seja a favor daquilo, uma notícia que corrobore com aquilo que você tá falando, e você sempre vai encontrar. Então, se você falar uma coisa assim, se você falar mal de uma coisa, você vai encontrar uma notícia que fala mal daquela coisa, para aquela notícia poder te ajudar a reforçar a sua opinião. Então, aí as pessoas, elas ficam naquele negócio, não, você tem que, e aí eles querem convencer você de uma coisa, e tipo assim, precisa vencer a discussão. E cara, e nem sempre vai ser assim. Então, o problema é esse. A galera tá assim, não, eu preciso vencer a discussão no WhatsApp. Ah, eu preciso... Sabe, você consegue estragar o dia de alguém por causa de uma discussão no WhatsApp. O cara tá lá no trabalho dele, tipo, porra, cabeça cheia. Às vezes tá no rolê de família, vem um filho da puta e enche o saco no WhatsApp, aí consegue tirar a sua paz. Fala, mano, caramba, o cara tirou minha paz do meu celular que eu comprei com o meu dinheiro. Eu amo essa frase. Então, tipo assim, aí é isso. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem atenção, as pessoas querem que a opinião delas prevaleça, as pessoas querem vencer a discussão num grupo de WhatsApp, num bate-papo de amigos ali, num grupinho. Beleza. E aí, essa necessidade de atenção, esses aplicativos de namoro de maneira imediata, sabe? Tipo assim, você vai lá e coloca uma foto. E aí, a primeira foto, você já tem que ser muito foda. Você já tem que conquistar na primeira foto, pra você receber um like. Se você de repente não conquistar na primeira, provavelmente as próximas não vão ajudar muito. Pode acontecer, da pessoa ver uma, duas, três, beleza, vou dar um like. Mas geralmente se você não convencer na primeira, ferrou. Você tá dentro de um cardápio, então assim, só passar. Tanto pra homem quanto pra mulher, mesma coisa. Então, você já começa ali, esse imediatismo de você ter que convencer na primeira imagem, ok. Aí depois você tem que convencer na conversa, você tem que ser muito bom na conversa, você tem que prender atenção, porque, meu, senão você vai ficar desinteressante, você vai falar qualquer coisa, a pessoa vai desistir. Então, tem esse imediatismo para que aquilo que tá acontecendo já dê certo logo de cara. E às vezes não é assim, mano. Não é assim, né? Tipo, lógico, seria muito legal se fosse, vi foto, gostei, paixão à primeira vez, vamos namorar. Não é rápido assim, gente. Às vezes tem que conhecer, tem que bater um papo, ver o que a pessoa gosta, conversar no dia a dia, sabe? Porque, assim, quando você tá conhecendo alguém, você vai falar... geralmente você vai só falar o seu lado bom, você vai mostrar só o seu lado bom. Mas na convivência, no dia a dia, que você vai entendendo como que a pessoa é, como que você é. Então, assim, os seus defeitos vão aparecendo, todo mundo tem defeito. Então, eu não tô aqui falando do jeito, não tô explicando, nem tentando ditar uma regra de como que é feito pra conhecer alguém. Não é isso. Mas é o que a gente vê, né, no básico, né? E aí, às vezes tem esse imediatismo de que as coisas sejam rápidas, assim. Conheço hoje, marco encontro amanhã, já fico, beleza. Não é assim. Então, assim, tem que ser devagar. E hoje esse imediatismo tá forçando isso. Então, tipo assim, às vezes você tá perdendo pessoas incríveis porque você não teve paciência, você não conversou, você não desenvolveu ali uma conversa profunda. Só no básico, aí isso aqui lá não gostei, pá, bloqueia. Ou apaga da conversa e próximo. Porque é o que acontece. Hoje, assim, não se sofre mais por muita coisa. Tipo assim, não gostei, jogo fora. Comprei um negócio no Mercado Livre, é ruim, vou devolver. Devolve. Conheci alguém, é chato, bloqueia. Saiu chatão, não quero mais, bloqueia. É isso, então, tipo assim, o relacionamento tá ruim, às vezes até se gosta, mas briga muito, beleza, vamos terminar e começa outro namoro, começa outro relacionamento, de vez tentar consertar aquele relacionamento ali que de repente poderia ter um futuro legal. É isso, hoje é rápido, por quê? Porque tem aquela sensação que eu sempre falo aqui no programa de várias opções. Então você tem o Instagram e você olha lá um monte, aí você vê os aplicativos de namoro que aparece um monte de gente. Então beleza, tem um monte de opção. A pessoa fica, né, nessa ilusão de que tem muitas opções, e pra que vai sofrer? Por A, se tem B, se tem C. Então, tipo, é isso. Esse imediatismo de que seja rápido, de que você responda rápido também, que é foda, porque às vezes você tá ali trabalhando, você tá ocupado e tem que responder rápido. E nem sempre você pode responder. Às vezes você tá... Acontece isso muito comigo no meu trabalho. Eu tô lá trabalhando, de repente o chefe entra na sala e começa a falar comigo, quer resolver uma coisa ou outra. Eu não posso... não, chefe, só um minutinho que eu vou falar aqui. Então não dá, a gente tem que parar o que tá fazendo, né? Tipo, parar de repente uma conversa aqui
para poder resolver o que tá resolvendo no trabalho. E outra, né? O ideal não era nem estar no celular no trabalho. Mas é que hoje se mistura muito, né? O celular no dia a dia. Então, assim, você acaba passando o celular pessoal no trabalho. Aí as pessoas já não ligam mais em telefone. Já muitas empresas não tem mais telefone fixo, não tem ramal. Então, assim, é tudo pelo WhatsApp. Quase tudo. E aí tem muita gente que consegue, né? Dividir e ter o WhatsApp empresarial e ter o normal. Só que às vezes você no começo já passou o seu pessoal. E mesmo que troque e tenha lá o número de empresa, vai ter gente que vai vir no pessoal. Então é difícil você conseguir separar isso. Tem gente que consegue, tem gente que tem essa sorte, né? Graças a Deus. Mas tem gente que não. Então, assim, hoje é muito relativo dizer, o cara tá no celular. Tem gente que trabalha no celular, cara. Mesmo estando no trabalho lá, tendo o computador, mas faz mais coisa pelo celular do que no computador. E não é porque a pessoa tá vagabundando, é porque ela tá trabalhando também. O celular, ele virou parte da gente, né? Então a gente acaba usando ele também para trabalhar. Então, nem sempre a gente consegue responder de maneira rápida e imediata. Às vezes a gente tá ocupado. E tem isso também, demorou para responder. Não deu bom dia, não vou dar bom dia também. Então esse imediatismo de que uma coisa precisa dar certo muito rápido, de que você precisa bater o santo rápido e se dar bem rápido e me dar super atenção. Cara, é um mundo de fantasia, é difícil isso acontecer na vida real. E as pessoas, elas têm as suas vidas também. Então você chega na sua casa, você tem que fazer alguma coisa. De repente a gente que chega em casa tem que fazer janta, fazer comida para levar no outro dia. Tem gente que tem cachorro, tem gato, tem que cuidar dos bichos. Tem gente que tem criança, tem gente que tem idosos para cuidar. Tem gente que tem os afazeres domésticos. E, mano, é muita coisa. E a maioria das pessoas passam o dia inteiro no trabalho. Então quando chega em casa tem que resolver. Então, assim, são momentos, né? Poucos momentos que você consegue ficar realmente dando atenção e focado numa coisa só. Hoje a gente tá sempre multitarefa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então é esse imediatismo de, preciso resolver logo. E isso acaba atrapalhando e acelerando também os relacionamentos, o jeito que você conhece as pessoas e tal. E aí entra essa questão do desabafo, porque que acontece? Tem gente que acha que pode desabafar com pessoas que mal conhece. Tá, aí a questão do imediatismo de novo. Então, assim, você está conhecendo alguém ainda. Você não sabe exatamente como que é aquela pessoa. Você não conhece direito a história daquela pessoa e você já vem e descarrega, né, um monte de coisa para essa pessoa. Ou então essa pessoa vem e descarrega um monte de coisa para você. Então, como que você vai lidar com isso? E outra, às vezes você não tem também ferramenta para ajudar aquela pessoa. E aí isso é muito complicado mesmo, porque assim, às vezes tem um amigo que tá numa situação difícil, ele vem desabafar com você e tal, pela amizade, mas vai chegar a um certo ponto que a pessoa de repente tá precisando de ajuda, e aí já é ajuda profissional, e aí às vezes o amigo não quer, tipo assim, o amigo não quer tirar a pessoa, também não sabe direito o que responder, e fica meio inseguro, meio do que dizer, ou então diz umas coisas meio básicas, e a pessoa, nossa, tô aqui me desabafando e você só fala isso, porque às vezes a pessoa também não tá preparada para isso. Às vezes a pessoa não sabe o que dizer mesmo. Às vezes a pessoa não tem também estrutura para aguentar aquilo com você. Então, se com um amigo, com uma pessoa próxima, assim, um parente que você gosta, já é difícil, imagina uma pessoa desconhecida. E olha que peso que você está descarregando em alguém. E olha que peso que alguém pode descarregar em você. De uma pessoa que você nem conhece direito, você nem convive direito com aquela pessoa. Tá conhecendo ainda, tá desenvolvendo ali alguma coisa, e aí você já chega e desabafa, já fala um monte de coisa, e aí não é todo mundo, que eu tô falando, não é todo mundo que vai aceitar isso de maneira compreensível. Às vezes a pessoa pode não gostar, às vezes a pessoa pode pensar coisas ruins sobre você, tipo assim, te julgar de uma maneira ruim, porque não é todo mundo que vai estar torcendo por você. E às vezes, principalmente uma pessoa que não te conhece direito. Então, assim, você tá passando uma imagem ruim, né? E é o que a gente sempre fala, porque assim, a gente vê muito na internet isso, né? Que tem pessoas assim, muita gente quer te ver bem, mas não quer te ver melhor que ela. E isso é muito real em algumas coisas, porque às vezes você compartilha uma coisa super legal que na sua cabeça faz muito sentido, você ficou muito tempo tentando conquistar aquilo, e aí você conseguiu, e aí você comenta com alguém, você posta, e você percebe que tem gente que meio que,
Ah, que legal. Nossa, tipo assim, cagou pra aquilo. Cagou. Então assim, quando a gente para pra pensar e a gente começa a pesar tudo, porque assim, é muito difícil, que nem esses dias eu tava falando com uma amiga, que foi aniversário dela, e ela tava falando que um monte de gente não deu parabéns pra ela, pessoas próximas, né, da família, assim, não deram parabéns e tal, e ela tava super chateada, mas ela falou, meu, tá bom, se não me deram parabéns, eu também não vou dar parabéns quando for aniversário deles e tal, e ficou um pouco chateada, mas ela começou ela entendeu, falou, beleza, eu não gostei, fiquei triste, mas vida que segue. E assim, eu falei isso pra um amigo meu uma vez, tipo assim, que cada ano que passa, né, cada aniversário que passa, são menos pessoas que você vai ter. Então, tipo assim, às vezes é porque algumas pessoas partiram dessa vida, mas também muitas vezes é porque as pessoas simplesmente se afastaram. São poucos, porque às vezes a gente vê assim, tipo, quando a galera tá curtindo muito, nossa, umas festas maravilhosas, cheia de gente. Aí você tem aquela sensação de que você tem muito amigo, né? Que o pessoal até fala, né, que são amigos de copo, né? Porque assim, amigo de copo é fácil, né? Tipo assim, quando você tá num rolê feliz, cheio de gente feliz, brincando e curtindo, só bebendo, é muito fácil. Ah, te considero pra caramba, abraço, uhul. A gente não vai errar, igual o Thiaguinho. Tipo assim, é fácil, né, você ter amigos de copo, mas e aí, e na hora que o bicho pega mesmo? E na hora que você precisa de verdade de alguém? Quem que realmente tá ali com você? Então, cara, infelizmente, dá pra contar nos dedos, às vezes nem isso. É pouco, são poucas pessoas. E aí eu lembro muito daquele vídeo que eu às vezes posto no meu status, que tem uma mina... Ela é carioca, até preciso pegar o nome dela, porque aparece os vídeos dela pra mim, aparece em páginas aleatórias, assim, mas eu acho muito engraçado o jeito que ela fala de uma maneira meio debochada, meio irônica, mas é muito tapa na cara, né? Que aí ela pega e fala assim, ah, ninguém tá nem aí pra você, cara. Vai lá, vou vencer, vai ter que me aturar. Vai lá, vence sozinho, filho. Ninguém tá nem aí pra você, ninguém se importa. Aí eu lembro também de uma vez que eu tava num rolê, aí tinha um brother lá, ele falou assim, todo dia eu acordo, olho no espelho e falo assim, você é um merda e ninguém liga pra você. Eu achei tão pesado aquilo, mas aí depois eu fui refletindo, né, ao longo do tempo, e faz sentido, assim, não que a gente tem que se achar um merda, mas tipo assim, mano, filho, ninguém tá ligando, filho, levanta e anda, como tem a música, faz sua parte, cara, que se você não fizer, filho, dificilmente alguém vai vir pegar você pela mão e te levar. Tem pessoas que tem isso, que tem essa ajuda, tudo, mas na maioria das vezes a gente tá sozinho, mano. A nossa luta é individual. Então assim, a gente tem pessoas importantes em volta, pessoa que a gente ama, e amigos e família, beleza, mas muitas vezes a gente tá sozinho. E são muito poucas pessoas que realmente se importam com você. São poucas pessoas. Você pode olhar em sua volta. Você pode falar, mas eu tenho muito amigo. Tá bom, que bom que você tem, mas que se importa de verdade, que vai sentar e vai te ouvir, são poucas. Então aí às vezes a gente tem que começar a filtrar isso. Lógico, não tô falando pra você começar a virar a cara pras pessoas à toa, não. Mas você vai percebendo que a seleção natural da vida é assim. As pessoas vão se afastar, você vai se afastar das pessoas, porque assim, é muito chato, é muito ruim você ter que impor a sua presença, cara. É uma coisa assim que me incomoda absurdamente, eu fico muito incomodado com isso. Eu falo, cara, a partir do momento que eu tô incomodando, que eu sei que eu tô incomodando, cara, eu fico transtornado, é absurdo assim, do tanto que aquilo me deixa mal. Eu falo, cara, meu Deus do céu, eu não quero ser essa pessoa. Que nem recentemente a gente teve um cara no Big Brother aí. Não vou nem falar o nome dele porque ele é um puta de um babaca. Mas, meu, o cara é insuportável, cara. Que cara insuportável. Chato pra caramba. Tipo assim, mano, ninguém suportava o cara. O cara chegava, todo mundo queria matar ele, chatão, falando um monte de merda, enchendo o saco, alugando apartamento na cabeça das pessoas. Sabe, tipo, em uma semana o cara conseguiu ser odiado pelo Brasil, tá ligado? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que em algum momento eu fui assim, mano? Será que eu já fui, assim, um pentelhudo desse jeito, de chegar e ficar enchendo o saco, tá ligado? De ficar... Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas me odeiam, sabe? Olha que loucura, que ponto que chega na nossa cabeça. De eu pensar, pô, será que eu também já fui assim um dia? Será que eu faço isso? Será que eu sou assim? Então,
eu morro de medo, cara. Eu morro de medo de incomodar as pessoas. E eu odeio forçar minha presença. Assim, eu não sou evoluído pra dizer que não me importo. Ai, nossa, não, eu me importo. Eu fico muito chateado quando eu sou excluído. Já fui excluído de alguns rolês. Já vi postagem, aí eu olhava assim, pô, caramba, por que não me convidaram? Poxa, por que não me chamaram? Eu tava aqui, ninguém falou nada, poxa. Ou então tem gente que fala assim, eu nem falei nada, achei que você não fosse querer ir mesmo. Mas peraí, assim, como é que você achou que eu não ia querer ir se você nem falou comigo? Não perguntou pra mim, não falou, porque assim, se você acha que eu vou, que eu não vou, você precisa saber de mim, né? Eu que tenho que te falar isso. Não você deduzir. E aí, eu não vou dizer que, eu não vou ser hipócrita e falar que não, tá tudo bem. Eu fico também chateado quando eu sou excluído de um rolê. Mas eu sempre tento pensar assim, então tá bom, se eles não me querem lá, então demorou, beleza. Então tá bom, quer dizer que ali naquela roda eu não sou bem-vindo. Então assim, eu não quero ficar onde eu não sou bem-vindo. Né? Eu não posso demorar onde eu não sou querido. Então, é um negócio, é um exercício que a gente tem que aprender a lidar, é um exercício diário. E, tipo assim, é muito difícil você aceitar isso, sabe? Tipo assim, você aceitar de que alguma pessoa não gosta de você. Porque, você já percebeu? Quando você sabe que alguém não gosta de você, qual que é a reação? Pelo menos eu passo muito por isso. Não que eu passo por isso de ter pessoas que não gostam de mim, mas eu tenho um pouco dessa necessidade da aprovação também. Então assim, quando eu sei que alguém não gosta de mim, ou a pessoa tá meio estranha comigo, eu fico tentando entender o porquê, eu fico querendo saber o porquê. Pô, o que eu fiz? Ou então eu fico tentando mudar aquilo que a pessoa pensa sobre mim. E eu percebi que isso é desgastante. Porque tipo assim, mano, da mesma maneira que eu não fiz nada pra pessoa não gostar de mim, tem pessoas também que gostam de mim pelo mesmo motivo. Sem eu ter feito nada, tem gente que gosta. Então, isso que a gente precisa entender, isso que eu preciso aprender, e eu acho que eu até consigo entender um pouco melhor hoje. Tive mais dificuldades, mas hoje eu talvez enxergue um pouco melhor. Isso tipo assim, pô, beleza, fulano não gosta de mim, de graça, nunca fiz nada pra ele, mas ele não vai com a minha cara, não fala comigo, então super me evita, não quer, não tá nos rolês que eu tô, vira a cara, papapá. Mas tem gente que fala, pô, gosto de você de graça. O santo bateu, eu vi você, parece que eu já te conhecia de outras épocas, pô, que legal, não sei o que e tal. Então, cara, é um negócio muito louco. Então, da mesma maneira, assim, tipo, se alguém gostou de mim de graça, tem gente que também não gostou de mim de graça. E beleza, tipo assim, eu acho que a gente não tem que lutar por isso. Tipo assim, ficar tentando conquistar alguém que não gosta de você. Porque é muito ruim, cara, é desgastante. E tipo assim, você tá perdendo a sua personalidade, você tá perdendo o que você é, porque você não consegue aceitar que uma pessoa não gosta de você. Então eu já tive muita essa dificuldade, às vezes eu paro e fico pensando, mas o que eu fiz, cara? Eu fico tentando achar a culpa, eu fico tentando puxar a culpa pra mim, e olhando assim, sabe, cara, não vale a pena. Não vale a pena, tipo assim, pô, aceitar. Tipo assim, sabe, aceitar que não dá. Eu sempre uso aquela frase do Silvio Santos com Moisés lá no palco, fala, não consegue, né, Moisés? Tipo assim, não dá, né, mano? Não foi. Tipo, não gostou, é isso. Tipo assim, se a pessoa não gostou de você, mano, desiste, tá ligado? Aceitar que tem gente que não gosta de você. Aceitar que tem gente que não quer você no rolê. Eu passei muito por isso também na pandemia e em alguns lugares também, tipo, tinha uma galera que às vezes fazia uma coisa e não chamava, aí falava, pô, caramba, por que eu não fui chamado? E aí eu ficava mal, falava, mas eu não fiz nada. Aí demorou pra eu entender, pra cair a minha ficha, que tipo assim, pô, você não faz mais parte, é isso. Às vezes as pessoas, elas não querem mais ver você, às vezes não quer mais andar com você, assim como você também não quer andar com algumas pessoas. Tem gente que te chama pra sair e você não quer. Aí você inventa desculpa, ou então você até fala que não quer, hoje não dá, e é isso. Sabe, o não também, que nem eu sempre falo, não, ele precisa ser mais natural. Tipo assim, vamos fazer tal coisa, não quero. Vamos fazer tal coisa, hoje não vai dar. Mas por quê? Não tem que falar mais por quê. Eu não posso. Ou então, eu não quero, hoje eu não vou não, tá? Obrigado pelo convite, mas eu não vou. Ponto, tipo assim, não tem que explicar nem justificar. E a gente tem essa questão, que nem eu falei aquele dia, né?
de que as pessoas ela têm uma necessidade de se explicar. O cara chega nele e fala, pô, você tá falando com quem aí? Um desconhecido, tava falando com... Não tava falando com rapariga, né? Mostra o celular pra mim. O cara tava quase mostrando, abrindo o celular e mandando mensagem. Por quê? Porque você tem a necessidade de dar satisfação pra alguém. Olha que loucura isso. Então, que eu falo dessa questão da gente conhecer pessoas também, eu não lembro agora se eu falei no último episódio, que agora minha cabeça deu uma bugada, mas na Mystic Fair, né, que eu trabalhei, teve uma pessoa que foi assim, eu cheguei, encontrei uma outra pessoa que eu conhecia, e aí a gente tava conversando lá, e aí tinha uma mulher do lado dela e eu cumprimentei essa mulher como se eu já conhecesse ela. E ela também me cumprimentou como se já me conhecesse. Oi, aí, que bom te ver, você tá bem, não sei o que, não sei o que. Aí a moça que eu conheci falou, mas vocês se conhecem da onde? Eu falei, ela não foi lá na rádio com você? Não. Aí eu fiquei... E foi muito louco, porque a gente não se conhecia e a gente se cumprimentou como se... Eu achei que conhecia ela de algum lugar, ela também achou que me conhecia de algum lugar, e a gente se cumprimentou. E até que trocou ideia. E a gente nunca se viu, cara. Então assim, foi, sabe, a energia bateu ali na hora e foi engraçado. E foi legal, foi um negócio, sabe, genuíno mesmo, não foi mal. Eu não fui cumprimentar ela na maldade, uma mulher, vou lá cumprimentar. Não, foi normal. Eu achei que conhecesse mesmo, de verdade. Aí depois eu ainda fiquei pensando, falei, mano, que loucura que foi, que brisa que foi essa que aconteceu aqui. Então, sabe, essas coisas são legais também. Que nem, por exemplo, um relato aqui de bastidores mesmo. O dia que eu conheci o Anderson aqui no estúdio, né, o que cuida do nosso estúdio aqui, o estúdio Pode Vir, a gente trocou uma ideia, assim, a sensação que deu é que a gente já se conhecia. Trocamos uma ideia, conversamos, era como se fosse um amigo de longa data, sabe? O santo bateu e a gente conversou pra caramba. Palmeirense também, mas não só por isso, não por ser palmeirense, mas a gente falou de coisas legais pra caramba. Aqui no podcast tem várias histórias que eu conto, né? O Anderson fala, pô, também passei por isso na minha adolescência. A gente, né, se deixar, a gente fica aqui. 2 horas de conversa. Aí, tá vendo? 2 horas. Aí, o Anderson tá falando, 2 horas. Primeiro dia que a gente se viu, a gente já conversou 2 horas e não gravamos absolutamente nada, tá? Eu vim aqui pra conhecer o estúdio. A gente ficou 2 horas conversando, já gravamos vários episódios junto, ele gravou comigo no meu podcast. Eu gravei com ele, a gente fez um do Palmeiras. Então, assim, o santo bateu e foi, assim, genuíno e de graça. Não foi forçada, não. Não, foi assim, foi natural. Então é isso. Às vezes, você tem ali uma conexão e é uma conexão inexplicável. Uma amizade. Você fala, pô, que legal, pô. Parece que eu te conheço faz muito tempo. E da mesma forma que existe essa conexão natural de você bater bem com aquela pessoa e conversar legal, existe a conexão ruim, a energia ruim, a energia pesada, de você olhar a pessoa e o santo não bater, e você não conseguir se dar bem com aquela pessoa, você sentir raiva daquela pessoa sem nunca ter feito nada pra você. Então, tipo assim, da mesma maneira, né, que tem o lado bom, também tem o lado ruim. Então, tipo assim, cara, você chegar e já soltar, já contar toda a sua história, já desabafar pra uma pessoa desconhecida, e de repente você esperar que aquela pessoa vá assimilar tudo de maneira boa, é muito arriscado, porque às vezes a pessoa pode não gostar, às vezes você pode assustar a pessoa, às vezes pode ser ruim, às vezes a pessoa pode ter uma visão completamente diferente de você. Você está pensando que está passando uma coisa boa, e às vezes está passando uma coisa ruim. Então, assim, por isso é muito importante a gente tomar cuidado com quem a gente desabafa, tipo assim, cuidado com quem a gente abre o nosso livro, né, as nossas gavetas, né. Tipo assim, não é todo mundo que tá ali pra ver o lado bom, não é todo mundo que tá ali de braços abertos pra te receber. Tem gente que não vai te receber. E sabe assim, tem uma questão também, eu não sei se todo mundo é assim. Eu sou signo de peixes, não manjo muito, tá? Na verdade eu não manjo nada de signos. Mas eu já ouvi dizer que o peixes, ele tem uma intuição um pouco mais aflorada ali. E eu sempre tive realmente uma intuição. Quando eu vejo alguma coisa, uma situação, às vezes eu me incomodo, então às vezes eu vejo alguma coisa primeiro, sabe? Eu bato o olho em alguma coisa e falo, puta, aquilo não tá legal. E a pessoa, não, normal. Aí daqui um tempo alguém chega, nossa, lembra aquela vez que você falou isso? Então, aquilo que você falou bateu, agora que eu percebi. E às vezes a pessoa percebe depois. Eu às vezes costumo perceber algumas coisas primeiro. Não quer dizer que eu manjo, não é isso. Mas eu tenho um pouco dessa intuição e eu confio também na minha intuição, sabe, em alguns momentos. E tem pessoas, cara, que, tipo assim, você sente que a pessoa não vai com a sua cara, você sente que a pessoa não, que a vibe não bate,
Mas mesmo assim a pessoa, ela fica. Mesmo assim a pessoa continua sendo seu amigo, seu colega, sei lá, e conversa, tipo, age com você naturalmente, age com naturalidade, mas se alguma coisa dentro de mim fica gritando, tipo assim, mano, essa pessoa não gosta de você. Eu não sei explicar, eu posso estar errado, às vezes pode ser uma loucura da minha cabeça. Mas tem gente que eu vejo isso, sabe? Às vezes a pessoa vem falar comigo e eu sinto, mano, eu não sei explicar, mas eu sinto que a pessoa não gosta de mim. E a pessoa tá só me aturando, ela tá me suportando ali, mas no fundo, assim, por dentro ela tá me xingando, tá me odiando. Se pudesse sair correndo. Então quando eu tenho essa sensação, é muito ruim, cara. Porque eu quero muito ir embora. Se eu tô num rolê que eu sinto que eu não tô sendo bem-vindo ali, que eu sinto que tem pessoas que não estão indo com a minha cara, que estão... Sabe, eu começo a ficar muito incomodado. E eu tenho muito essa coisa de ir embora, sabe? Eu sou um dos maiores vai-emboras de todos os tempos. Porque, tipo assim, cara... Nossa, mano, me incomodou, cara. Eu pego minhas coisas e vou embora, cara. Sério. Eu lembro muito do remake da novela Pantanal, né? Que tinha a Juma, né? Mas da nova, né? Porque a antiga eu não assisti, eu era criança, foi no ano que eu nasci. Até teve as reprises, mas nunca assisti um episódio inteiro, assim, do Pantanal do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento. Aí o novo, né? Que tinha... Aí a Juma ficava falando assim, quero me embora. Vou-me embora. Tudo era... Aí fizeram um compilado de várias vezes que ela quis ir embora. no Instagram tinha lá, quero me embora. Tudo que acontecia, ela quero me embora. E eu sou assim, mano, eu quero me embora de tudo que é rolê. Então assim, cara, pra eu ir embora é muito fácil, sabe? Eu não precisa muito. Então às vezes eu tô com uma sensação, eu falo, mano, quer saber? Foda-se. Vou embora. Então, é muito ruim quando você sente essa sensação, você tem essa sensação de que do outro lado ali não tá sendo recíproco, sabe? Tipo assim, que o outro lado não tá na mesma vibe que você, que tem pessoas ali que não tão muito, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que olhar isso, sabe? Quando a gente tá conhecendo alguém, ou então quando a gente tá conversando com pessoas que a gente não conhece muito, né? As pessoas que não te conhecem profundamente, você não conhece aquela pessoa profundamente, não conhece aquela pessoa na convivência, não sabe exatamente como a pessoa é, cara, não abre totalmente a sua vida, não sai desabafando tudo, não sai falando um monte de coisa. Beleza, se você precisa de desabafar, você precisa contar, você precisa pedir ajuda sobre alguma coisa, então você vai num profissional. É muito melhor você procurar ajuda do profissional do que você tentar, às vezes você está desabafando nos lugares errados, às vezes você está pedindo ajuda em lugares errados. Né, que eu tô falando, não é fácil, sei que não é, mas existem vários meios também, né? Hoje existem meios que são gratuitos também. Então, procurar, e outra, né? A gente tem um celular na mão, que da mesma maneira que a gente pode procurar um monte de besteira, né? E ver meme, a gente também pode procurar coisa séria. Então, de repente, procura ajuda ali, pesquisa pra ver onde que tem, o que você pode fazer. Do que de repente às vezes você abrir sua vida para pessoas desconhecidas e dar munição para elas, entendeu? Porque aí você acaba ficando mais vulnerável ainda, você pode sofrer mais, aquilo pode te fazer mal, a pessoa pode não entender você do jeito que você esperava, você pode afastar uma pessoa de você desse jeito. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso também. E é que nem eu falo, cara, esse ano mesmo, que nem o ano passado eu também já tava assim, sabe? Só que esse ano mais ainda. Assim, eu tô tentando ficar o mais leve possível nesse sentido. Sabe? Não ficar remoendo ou não ficar insistindo, tipo assim, em lugares que eu sei que não sou bem-vindo. Então, assim, quando você for maltratado, você for rejeitado, ao menor sinal de rejeição, faça um favor a si mesmo e se retire. Tipo isso, tá ligado? Tipo assim, mano, faz um favor pra você, cara. Cuida de você. Você tá sendo maltratado, você tá sendo destratado, tá sendo... Sabe, você percebe que tá rejeição, ou você tá... Que nem eu falo, será que você consegue ser mais interessante que o meu smartphone? E aí a pessoa vai ficar aqui, ó, conversando e você... A pessoa ali... E você no celular. Então, tipo assim, mano, se a pessoa não consegue parar um pouquinho de olhar o celular e falar com você, mano, ela não quer falar com você. Eu sei que é foda, porque assim, hoje, que eu tô falando, hoje tá todo mundo viciado. Isso é verdade. E eu também me incluo nessa, tá? Tá todo mundo, a gente tem que olhar o celular, papapá. Mas assim, se você
tá numa conversa e você percebe que em nenhum momento a pessoa consegue parar de olhar o celular, porque, mano, a pessoa não quer conversar. Porque, lógico, eu tô falando, tô aqui, ó, vou até virar pra essa câmera aqui, ó. Tô aqui, né, Undershow? Tô aqui, ó, minha canequinha do Terça Nobre, que lindre. Tem a canequinha do Terça Nobre, tem a garrafinha do Terça Nobre, ó. A galera nunca mais pediu, sabia? O pessoal tinha que pedir a garrafinha, porque eu vou sortear aqui no programa. Então, assim, você tá aqui, ó, tô na conversa. E aí, não sei o que lá, rapidinho, deixa eu ver um negócio aqui. Olhei o celular, coloquei de volta na mesa, vamos conversar. Agora a pessoa tá falando, você tá aqui, ó. Mano, a pessoa não tá na conversa, ela não tá prestando atenção no que você tá falando. Ela tá cagando litros pra você, velho. E aí você vai ficar ali na mesa, cara. E aí, eu vou até voltar pra cá, Undershow. Uma vez eu fui no shopping, cara, com uma mina que eu tava gostandinho, tá, vamos no cinema, vamos. E, mano, ela quis ir no cinema comigo, não obriguei ninguém, né, não fiquei enchendo o saco, aí, vamos sair, vamos. Tava tudo certo, ó, chamei pra ir e aceitou ir. Cara, ela ficou o tempo todo no telelê, o tempo todo. Eu conversava, ela, celular. Ela só não ficou no celular lá na hora do cinema, porque fica chato, né? Não pode, né? Mas ela ficou o tempo todo no celular, na hora que a gente tava lá na mesa, lá da praça de alimentação, comendo um Maczinho ali, pai. Aí, daqui a pouco ela pegou e foi no banheiro. Ah, vou no banheiro rapidinho. Cara, sem brincadeira nenhuma, ela demorou tipo 40 minutos. Eu falei, mas essa mina foi embora. Deu um perdido em mim. E já era, né? Tipo... Cara... O que ela foi fazer no banheiro? Que ela demorou 40 minutos. Ela ficou o tempo todo no celular. Depois ela ficou 40 minutos no banheiro. E depois, quando ela voltou do banheiro, ela falou que ela precisava ir embora. Eu fiquei me sentindo um lixo, cara. Beleza, eu sei que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Beleza, mas, cara, tipo, pra que aceitou ir então, sabe? Tipo, se não queria conversar comigo, se não queria ir no cinema comigo, no shopping, sei lá, já falava antes, tá ligado? Falava, putz, não vai dar, inventava uma desculpa. Teve uma vez que uma pessoa falou que tava com dor nas costas. Falei, eu não vou não, que eu tô com dor nas costas. E a dor nas costas nunca melhorou, porque ela nunca foi. E aí, tipo assim, cara, por que não fala que não quer? Tá bom, não quer falar que não quer? Não tem como, ó, hoje não dá. Amanhã não dá, depois não dá, e vai dando desculpa. Agora, você ir no rolê e você ficar o tempo todo no celular... Depois mais 40 minutinhos de banheiro. E depois ir embora. Porra, cara, que merda. Eu fiquei me sentindo um lixo de verdade, cara. E é uma das coisas que me marcou muito assim. Porque eu falei, mano, caramba, velho. Será que eu sou tão desinteressante assim? Eu não consigo prender a atenção, né, da pessoa, né? Tipo, conversando, o celular foi mais importante. E é isso. Hoje a maioria das pessoas, ela dá mais importância pro celular. Que nem eu falei, eu me incluo nessa também. De eu querer ficar no celular o tempo todo. Mas assim, quando eu tô conversando, eu procuro... deixar o celular quietinho no bolso ou na mesa, assim. Às vezes até deixo virado pra de repente ver a hora ou alguma coisinha e tal. É que hoje também tudo que você vai fazer, você faz pelo celular, né? Você paga também pelo celular e tal. Mas eu evito, cara. Eu evito. Consigo? Tenho sucesso muito sobre isso? Não, às vezes eu não consigo. Às vezes eu olho umas vezes ou outra. Mas às vezes o que eu faço também? Deixo o celular com a tela virada pra baixo. Entendeu? Aí em algum momento que alguém vai tomar uma água, vou ali no banheiro, então... Alguém pegou o celular, outra pessoa pega também rapidinho, só ver um negócio, beleza. Mas volta pra conversa, concentra, entendeu? Eu sei que é difícil, porque a gente fica com fogo no cu de ver notificação. E, mano, é um bagulho ridículo, porque a gente fica ansioso por nada, né? Ai, meu Deus, alguém vai mandar mensagem, alguém vai ligar. Aí você vê, não tem porra nenhuma, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém falou porra nenhuma. É só a caralha do foco da ansiedade, sei lá. Então... É muito difícil. Então eu procuro não fazer isso. Tipo assim, tô num rolê legal, tô conversando com os amigos ali, tô num bate-papo bacana. Beleza, deixa o celular no bolso, deixa o celular virado com a tela pra baixo. Não tô afim de ir, melhor falar que não quer ir, mano. Putz, hoje não vai dar. Já aconteceu, deu marcar rolê, tá tudo certo, chega no dia, a minha bateria social simplesmente murchar. Cara, não consigo, não quero, não tô afim pra caralho, puta, fudeu. Aí eu, olha, desculpa, eu sei que eu combinei, mano, mas ó, cheguei em casa, tomei um banho, baixou aqui o cansaço, pô, tô cansadão, vou deitar, vou dormir, desculpa, vou ficar em casa vendo TV, sei lá. Mas sabe, é melhor, cara, porque aí você se vê obrigado a fazer uma coisa, você não consegue dizer não, e aí você vai pra um rolê que você não quer. Então assim, quando você faz isso, você tá desinteressado, então é onde vai acontecer isso, é onde a pessoa vai ficar... o tempo todo no celular ali, não vai olhar pra você.
tanto fez como tanto faz, você vai ficar falando, a pessoa fica, tá, sei, é isso. Então, acho que a gente precisa ser mais sincero, sabe? Esse ano eu vou procurar a fazer as coisas que eu realmente quero fazer. Quando eu não puder, eu não vou mesmo. Onde não puder amar, não vou demorar. Eu não quero ser maltratado nos lugares. Eu também não quero maltratar ninguém. Não vou, se Deus quiser, não irei. Porque eu também não faço isso, nunca fiz isso. E se de repente alguma vez eu fui, de repente maltratei aí, dá um salve aí que eu já peço perdão, porque eu não me lembro também. Eu sempre procuro tratar as pessoas com educação. Não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu não gosto de ser maltratado. Eu não gosto de ser tirado. Sabe, eu não vou num lugar pra ser maltratado, cara. Graças a Deus eu tenho pra onde ir, mano. Eu não vou ficar pedindo arrego pros outros, não, cara. E eu não vou ficar me humilhando na casa de ninguém, não, pra comer nada. Porque as pessoas acham que a gente às vezes vai no rolê pra comer, né? Porra, cara, se eu quiser comer qualquer coisa, eu vou lá e compro. Sabe, eu fico puto quando eu vou nos lugares e as pessoas ficam achando que você tá ali pra serrar, ou que você vai comer mais do que alguém vai comer, sabe? Pô, que chato, cara. Tomar no cu, não tô passando fome. Então, tipo assim, as pessoas, elas têm uns problemas mentais quando elas fazem isso. Então, assim, cara, se você não tem suporte pra fazer um rolê, assim, não faça. Se você não sabe receber as pessoas na sua casa, não faça rolê na sua casa. Ou você recebe, ou você, entendeu? Não faz nada. Infelizmente, muita gente perdeu a noção, assim, tipo churrasco também, né? Ah, vou fazer um churrasco em casa, leva carne, leva bebida, leva um prato pronto. Porra, você quer mais o quê? E eu ainda tenho que te dar um presente, né? Pô, então assim, não faz a festa, cara. Você quer fazer tudo, você quer que a pessoa leve o refri, leve a cerveja, leve a carne, leve um prato pronto ainda e ainda paga pra... Então não faz o rolê, cara. Ou então vai num barzinho e cada um paga o seu, cara. Melhor, fala, ó, tá bom, meu aniversário é tal, não tem como fazer em casa, a gente vai no barzinho tal. O que você consumir, você paga e foda-se. Compra pelo menos o bolo. Nem isso as pessoas fazem mais, cara. Que chato. Pelo amor de Deus, não sou melhor do que ninguém não, mas, pô, tem gente que parece que tá passando fome quando vai fazer essas festas aí. Dá até vergonha na gente, pelo amor de Deus. Eu não faço festa mesmo. Então você fala, você nunca chama a gente pra nada. Eu falo, mas eu não faço rolê. Eu vou no rolê que me chama, eu não faço rolê, eu não organizo rolê. Porque toda vez que eu tentei organizar, deu merda. Uma vez eu fiz uma festinha de aniversário num barzinho, eu mandei mensagem no grupo da família lá e a mensagem não chegou. E pra mim apareceu que chegou. E eu falei, gente, cadê vocês? Não chegava ninguém. Sabe, simplesmente extraviou o convite. Então aí já teve treta no aniversário, sabe, draminhas e trauminhas de aniversário. Então assim, eu evito organizar rolê. Teve um outro rolê que eu fiz também, chamei umas pessoas pra ir lá em casa, o pessoal ficou com cu doce, não foi. Então as pessoas foram embora rapidinho. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que eu sou tão chato assim? Que merda que eu fiz. Aí eu fiquei mal. Eu falei, mano, quer saber? Eu não faço mais nada. Então assim, hoje eu só vou onde me convidam. Eu não crio rolê. Dificilmente vai partir de mim e falar, olha, vamos fazer tal coisa. Não. Ah, vamos em tal lugar? Vamos. Que aí já me convidou. Agora eu criar o convite. E se eu quiser ir num lugar, eu vou sozinho também. Se eu tiver com muita vontade de ir e ninguém quiser ir, eu vou. Ah, eu quero ir. Demorou. Isso aconteceu quando eu fui ver o Titanic. Sabia, o Titanic quando voltou pro cinema, 20 anos depois, eles colocaram o Titanic no cinema. Aí eu chamei outro, ninguém quis ir, fui sozinho. Chorei sozinho lá com o Jack e a Rose. Mas é o seguinte, falando em Titanic, Undershow, tem um cara que gosta de filmes antigos também. Quem? Tio Chicória. Então vamos chamar o Tio Chicória? É o momento de girar o botão aleatório do nosso Terça Nobre. E vem pra cá. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com você? Porra, gente, que saudade que eu tava, né? Porra, porque assim, a gente fica, né? Teve uma ferinhas aí que a gente teve, né? Porra, parou em dezembro, voltou praticamente em fevereiro, né, gente? Tanta coisa acontecendo, né? Por agora vai ter o carnaval. O pessoal já tá ansioso pro carnaval, já tá tendo um monte de coisa na televisão, né, gente? Que o pessoal gosta de novela e de Big Brother. Sabe, é muita coisa. O Chico às vezes não consegue acompanhar, né, gente? Mas aí eu tava pensando nesse negocinho, né, de cinema, né, que o menino falou aí de gente que conhece, né? Porra, você fica pensando assim, porra, na minha época, tem esse negócio de correr elegante na escola. A gente tinha que escrever uma cartinha e muitas vezes a gente não podia se identificar na cartinha, entendeu? Colocar admirador secreto, aquele negócio de namorar também, sabe? Se você conseguisse
dar um abracinho ali, de repente um selinho. Porra, o pessoal brincava daqueles negócios de uva, de pera, uva de maçã salada mista, né? Brincava naquela época o pessoal chamava de que é esse, né? Parece que eu tampava o olho assim e ficava apontando, né? Aí, pra você poder dar um selinho assim na namoradinha da escola, era só assim, a gente não sabia nem o que era beijo direito. Dava um selinho, né, no brincadeirinha do que é esse, ficava muitos anos na cabeça lembrando, ora que gostosinho, um beijinho na boca, né? Mas era só isso também, não saía disso, era muito inocente, né? Aí tem aquele negócio do verdadeiro desafio da garrafa também. Que era essas épocas que a gente conseguia dar uns beijos, né? Eu olhava aquela menina lá, você gostava dela, você ficava torcendo pra garrafinha apontar pra ela, pra você poder dar um beijo na boca dela, entendeu? Agora a gente não tem mais isso. Um dia eu fui numa festa, né? Eu fui tentar fazer a brincadeira do verdadeiro desafio. Eu quase apanhei na festa, né, gente? E uma vez, sabe, eu vi na internet, eu achei tão engraçado que falaram assim, que o menino foi na festa do verdadeiro desafio, tá, foi no aniversário, né? Aí no meio do aniversário fizeram o verdadeiro desafio pra ele. Ele aceitou o desafio e aí desafiaram ele embora da festa, gente. E ele teve que ir embora, velho. Imagina, eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como é que essas pessoas foram gênio? Como que eu nunca pensei nisso, gente? Eu não queria tanto pudesse voltar no tempo, fazer isso só uma vez. Olha que legal você desafiar a pessoa embora da festa. Agora acabou. Você tem que aceitar. Quando tem um verdadeiro desafio, você tem que aceitar o desafio. Aí falar o desafio, você ir embora. Aí acabou a festa. Imagina, gente. Queria parabenizar a pessoa que pensou. Se isso foi uma fanfic, que fanfic bem inventada, né? Pra quem não sabe, fanfic é aqueles negócios de história que as pessoas inventam de mentira. Se for fanfic, eu fiquei imaginando se isso aconteceu de verdade. Eu ia morrer muito de dar risada. E, porra, eu não consigo nem mais dizer nada, mas... Olha, esse negócio da gente ficar com pessoa desconhecida, de negócio de aplicativo, é muito perigoso, gente. Essas pessoas que a gente nem conhece, já vai mandando foto ali do seu peitinho, gente. Não pode, vai devagar com essas coisas que é perigoso. Tem muitos golpes hoje em dia, o pessoal fica ligando o telefone da gente aí, puta encheção de saco, pelo amor de Deus, gente. Ó, eu vou até ir embora porque esse negócio do verdadeiro desafio me fez dar muita risada aqui, gente. Não tô aguentando mais, viu? Grande beijo, gente. Fui. Boa, meu mestre tio Chicória. Cara, eu acho isso muito foda também. Quando eu vi isso aí no Instagram também, eu falei, mano, que cara gênio, né? O cara falou, eu te desafio embora. Mano, cara, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Muito louco. Mas, cara, do jeito que eu era na adolescência, assim, zicado, era capaz dos caras terem desafiado eu ir embora da festa. Mas é muito louco isso, cara. Eu até contei, lembra? Eu contei no Que Resenha é essa, antes que eu fui no aniversário. No aniversário eu tava brincando de esconde-esconde na casa de uns amigos lá. E aí, tipo assim, eu não tava conseguindo achar ninguém e fui embora. Aí eu mesmo fui embora. Pode crer. Que eu tava... Os caras se esconderam tão bem, mano, que eu fui embora. Falei, toma no cu, tô achando ninguém, vou embora pra casa. Aí os caras foram lá me chamar de volta. Eu falei, não, minha mãe não deixou eu sair. Eu falei, mãe, por favor, fala que eu não posso mais sair. Falei, putz, minha mãe me chamou, mano, não vou poder mais voltar. É nada, eu que meti o louco mesmo. Mas é o seguinte, pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, já tá vendo aqui o nosso cenário, mas também tem a galera que escuta a gente pelo Spotify, né? Eu até esqueci de dar um salve pros nossos amigos do Spotify. Mas, seguinte, eu vou falar agora sobre o Estúdio Pode Vir. Show, vou nessa ou vou naquela? Vai, você escolhe. Vai nessa aqui, ó. Nessa aqui? Ó, é o seguinte, pra você que tá assistindo a gente, tá vendo aqui o nosso cenário, você que tá ouvindo, eu vou falar agora sobre o Estúdio Pode Vir. Seguinte, você tem vontade de ter um podcast, um projeto audiovisual, se divulgar seu trabalho, chegou o grande momento. Você vai seguir aí, @Estúdio Pode Vir. Tá aparecendo na tela aí o telefone, tá aparecendo a nossa página no Instagram. Segue a gente lá, acompanha todos os trabalhos do Estúdio Pode Vir. Você pode fazer o seu podcast aqui, receber mais convidados, de repente, ó, você apresentando e mais 3 pessoas que você entrevista. Você pode fazer estilo também ali, talk show, tem uma outro cenário aqui do estúdio que você consegue fazer, tipo aquele programa Jô Soares, Danilo Gentili de noite da vida, sabe? Um estúdio ali, estilo talk show. Você quer fazer também externa, dá pra fazer. Você de repente quer fazer alguma coisa cantando,
ou então cursos, né, apresentação de cursos, essas coisas, dá para você fazer o seu projeto audiovisual aqui. @Estúdio Pode Vir, você segue lá direitinho, ó, pertinho do metrô Paraíso, você atravessa, você sai do metrô, atravessa a rua, já tá no prédio. Se você vier de carro, tem lugar para estacionar, o prédio é 24 horas. Se você vier de Uber, também tem um local ali para você poder chamar Uber tranquilo. Se você também falar para a pessoa vir de metrô, é pertinho, desce na estação, já tá do lado. Paraíso aqui é no coração de São Paulo, fácil de chegar. Às vezes a pessoa não é de São Paulo, não conhece, perto do aeroporto também, é bem tranquilo. Então assim, ó, @Estúdio Pode Vir, segue lá para você fazer o seu projeto acontecer. Enfim, né, 2026 chegou e você vai tirar aí a sua ideia, o seu projeto do papel. Troca uma ideia com a galera, tem o nosso amigo Anderson também, que cuida com o maior carinho aqui do Terça Nobre, do Pode Vir, cuida sempre com maior atenção, sempre gente fina demais. Você vai adorar, você vai chegar aqui, o Estúdio Pode Vir vai ser a sua segunda casa. Então segue lá e esse ano tira do papel esse sonho. Maravilha? E também agradecer o nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, História EC, onde você consegue comprar os seus presentes e também acessórios, coisas muito legais. Tem lá smartwatch, fone, celular, camisa de time, boné. Agora que começo de ano, verãozão, que a gente usa bastante boné. E também, né, você renovar aí o manto sagrado do seu time. Segue lá, @História EC e já escolhe um presente bacana. Maravilha? Carnaval chegando também, já aproveita. E é o seguinte, para você que está assistindo, ouvindo o nosso Terça Nobre, hoje a gente conversou um pouquinho sobre cuidado com quem você desabafa, cuidado com quem você abre o livro da sua vida, abre as suas gavetas, porque às vezes a gente tá ali achando que tá falando com alguém que tá te compreendendo, na verdade a pessoa tá nem ligando pro que você tá falando, ou tá ali aturando de alguma forma. Então, a gente precisa rever direitinho isso daí e aproveitar que virou o ano, aproveitar que começou um ano novo, e aí ter novas ideias também, e tirar algumas pessoas da nossa vida, pessoas que atrasam ao nosso lado, deixar só quem realmente merece estar com a gente, ficar perto de pessoas que querem estar perto de você também, sabe? Porque esse negócio de forçar a presença é complicado. Não gosto que forcem presença na minha vida e eu também não gosto de forçar a presença na vida de ninguém, beleza? Então agradecer a você que veio até o final com a gente, é sempre muito bacana, muito importante ter você comigo aqui. Aos fiéis escudeiros do Terça Nobre, meu muito obrigado. Aos meus amigos, à minha família, minha mãe, Dona Tânia, beijão mãe, obrigado por sempre me apoiar, acompanhar o Terça Nobre. Obrigado ao Anderson, cuidando com o maior carinho aqui, a galera do estúdio Pode Vir, muito obrigado a todos que me seguem. Se você está assistindo, ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aqui também, dá essa força pra gente. @EuriBenevento, tô lá no Instagram, TikTok, nas redes sociais. E na semana que vem, se Deus quiser, tô de volta. Valeu, galera, tamo junto! Terça Nobre.